Olá, está começando agora mais uma videoaula para as turmas do primeiro ano do ensino médio de matemática, PET volume 3, terceira semana. Hoje iremos estudar o sinal de uma função do segundo grau. Estudo do sinal de uma função quadrática. O que vem a ser isso? Nós iremos analisar o delta aí, né? Se meu delta é maior que zero, ele pode ser 1, 2, 3, infinitamente positivo, mas ele tem que ser maior que zero. O que acontece nesse caso? Eu terei duas raízes reais e distintas. O que é raízes reais e distintas? Elas pertencem aos números reais e são diferentes. Então, vamos ver isso aí acontecer? Eu tenho dois eixos, dois planos cartesianos aqui, e vou utilizá-lo para uma função positiva e outra negativa. A primeira que aparece, a minha parábola está voltada para cima. A segunda, voltada para baixo. O que quer dizer isso? A voltada para cima é uma parábola positiva, porque ela desce, corta o eixo X, ela chega num ponto mínimo, depois ela sobe novamente e corta o eixo X, novamente. A segunda ela é negativa, a voltinha dela é virada para baixo. Ela sobe como uma bola de futebol, chega a uma altura máxima e depois desce. Então, elas cortam no eixo X duas vezes, tanto a positiva quanto a negativa. Olha aí, ó, o A, na primeira, ele é positivo, ele é maior que zero e o delta dele também é maior que zero. O que é que isso vai acontecer? Ele vai ter dois valores, esse X1 X linha e X duas linhas, né? Onde a parábola corta o eixo X. Nesse ponto entre as duas parábolas, nós vamos observar aí que nós iremos estudar o sinal. Os valores de x entre o x1 e o x2, o que acontece com o y? Viram que eu coloquei uma barrinha vermelha? É porque nesse ponto aí, ó, olha aí, ó, o meu x está entre o x1 e x2 e o meu y ele vai estar abaixo do zero, então ele estará negativo. Vou marcar outro ponto e vocês irão ver que todo que estiver no meio dessas duas raízes, o y será o quê? Negativo. Qualquer pontinho que eu marcar nessa voltinha entre o x' e x2', o y será negativo. Mas, se eu traçar, né, aqui ó, eu pus negativo, mas se eu traçar, tá vendo que eu pus uma barrinha azul? Antes do x', qualquer ponto na minha parábola, o que será que vai acontecer com o meu y? Ele será positivo. Acima do zero, positivo. Vou traçar outra bolinha. Ó, várias bolinhas aí. Todas estão antes do x' e a coordenada aí no y, todas serão positivas. E se eu traçar agora depois do x duas linhas? Então, terei aí, né, a coordenada x, que estará do lado azul, e o y vai ser o quê? Positivo também. Eu não coloquei a setinha até eu chegar no y para não ficar muita informação, mas ela é contínua, né? Ela vai encostar no eixo y. Então, a gente pode ver que entre o x' e x2', o meu y é negativo. Antes do x' e depois do x', o meu y é positivo. Agora, na segunda parábola, eu tenho x' e x2' também. Porém, aqui, eu tracei esse pontilhadinho para a gente ver direitinho onde começa e termina essa parábola. O meu A é negativo, ele é menor que zero. Esse A ele está presente na fórmula da função quadrática. Então, por isso que ela está voltada para baixo. Nesse intervalinho aqui, entre o x' e x duas linhas, se eu traçar um ponto na minha parábola que pega um x aqui no meio, ele terá uma correspondência no y, mas só que essa correspondência será positiva. Tá vendo como vai mudar agora? Quando eu marco outro ponto que também pega a parte do meio aí, o que acontece com o meu y? Fica positivo. E vou traçar outros pontinhos aqui para que você possa observar. Então, entre as raízes, quando o meu A é negativo, o meu Y fica positivo. Agora, eu vou marcar um antes do x'.
Ele não vai pegar esse ponto azul. O que que vai acontecer com o Y nesse pontinho? Ele é vermelho aí, ó. Eu pus de vermelho para a gente identificar bem a localização. Ele é negativo. Se eu traçar qualquer ponto nessa parábola antes do x' e depois do x2', o que que vai acontecer? O meu Y é negativo. Vou traçar também do lado de lá e você vai observar também que o meu Y é negativo nesses pontos. E assim a gente vai estudando o sinal da parábola. Olha, a função é nula. O que é nula? O meu Y se transforma em zero no meu x' e x2'. A função é positiva para todo x e a função é negativa para os valores x' menor que o x e menor que x2'. Quer dizer o que com isso aí? O x' e x2' estão na extremidade, o x está no meio. Ele é maior que o x' e menor que o x2'. Então, nesses pontos, nesse intervalo, a função é negativa. E a segunda, né? A função é nula também para x' e x2'. A função é positiva para o intervalo aí, entre x' e x2', onde o x está no meio, qualquer valor de x, e que estaria dentro desse intervalo aí. O meu y, ou a função, que é a mesma coisa, ficaria positiva. E ela fica negativa para, aí ficou x', x menor que x' ou x maior que x2'. Vocês não vão considerar essa afirmaçãozinha que ficou duas linhas. O primeiro é só x sozinho. X menor que x' ou x maior que x2'. Nesses intervalos aí, seria negativo, ok? Agora, uma única raiz real. O que significa isso? Quando o meu delta der zero, né, o resultado do delta der zero, eu terei uma única raiz real. Então, vamos lá. Na verdade, eu tenho duas iguais, mas eu terei um valor só, né? Então, ela vai encostar aí nesse eixo do x uma vez só, né? Virada para cima porque meu A é positivo. Essa pontinha vermelha é o vértice da raiz, né? E também o vértice da parábola e também o x' e o x2'. Tudo que tiver antes disso aí, se eu marcar qualquer ponto na parábola, né, que terá um ponto x, ele vai pegar nesse ladinho aí azul. E ele terá uma correspondência também no y de azul, que seria positivo. Qualquer ponto que eu marcar antes da minha raiz, nesse caso aí, o meu y será positivo. Qualquer ponto que eu marcar depois dessa raiz aí, né, ele também será positivo. Olha o que irá acontecer. Tudo positivo. Essa parábola aí, ela não passa para o lado negativo do y, né, que é abaixo de zero. Então, todos os pontos aí ficam positivos. Então, vamos lá. A função é nula para o valor de x1 e x2, que nesse caso eles têm o mesmo valor, né? Então, o que é nula? Quando o y der zero. A função é positiva em quais casos? Quando eu tenho x, qualquer valor de x menor que o x', ou x2', que é a mesma coisa, né? Ou qualquer valor de x que eu tiver após o x' e x2'. Essa função nunca será negativa. Quando esse a for maior que zero, ela nunca será negativa, porque ela sempre pegará o lado positivo do y. Agora, nós iremos ver um exemplo de uma função, né, onde o meu a, ele é negativo, menor que zero. Ele é menor que zero e o meu delta deu zero, olha o que vai acontecer. A parábola vai encostar no eixo do x, porém, na parte de baixo, do y para baixo, né? Então, traçando aí, esse seria mais ou menos o vértice dessa parábola. Eu marcando agora qualquer ponto nessa parábola, eu terei o quê? Um ponto nessa parábola, uma correspondência x, ela terá uma correspondência y negativa. Tá vendo? Tudo que tiver antes da raiz
ela será, né, o meu x, ele terá uma correspondência do y negativo. Então, eu vou marcar aí outros pontinhos para você estar vendo. Agora, eu vou marcar depois da raiz. Então, qualquer pontinho que eu marcar nessa raiz, ela vai ter uma correspondência tanto no x quanto no y. Mas a gente vai analisar o sinal do y. O que vai acontecer com esse y nessa função? Ele vai ficar negativo. Então, essa função aí, olha que interessante, como ela é negativa, ela vai ficar só na parte de baixo, né? Qualquer pontinho que eu marcar nela, o meu y será negativo. Então, vamos lá. A função é nula no x1 e x2. O que é isso? y1, o x' e x2'. A função é negativa para todos os valores menores que x' e x2', ou qualquer valor maior que a raiz, né, que é o x' e x2'. Essa função, quando a é negativo e tiver uma raiz só, ela nunca será positiva, ela sempre será negativa. Agora, nós iremos observar o que acontece quando não dá nenhuma raiz real. Quando isso acontece? É quando o meu delta for menor que zero. Estou lá, vou iniciar minha formulazinha de Bhaskara, fiz o delta, deu menor que zero. Então, o que vai acontecer com a parábola? Toda parábola que o delta for menor que zero. Primeiro, se meu A for positivo, ele é voltada para cima, né? Se meu A é negativo, eu vou voltada para baixo. Aí, ó, belezinha. A positivo e A negativo. Agora, essa parábola, ela não vai encostar no eixo X. Então, quando essa parábola, o meu Azinho aí é menor que zero, essa função aí, ela só terá valores negativos. Quando o A é maior que zero, ela terá só valores positivos. Essa será negativa, porque ela não passa para a parte de baixo, né, do eixo X aí para baixo, para ela ter uma correspondência negativa de Y. Ela nunca será nula. Por quê? Porque ela não corta o eixo X. Quando a gente corta o eixo X, naquele ponto o Y é zero. Aí anula a minha função. Essa aí não. Essa nunca será nula. A função sempre será positiva. Ela é sempre positiva quando ela não tem nenhuma raiz e o meu A é maior que zero. Aí ela sempre será positiva. Agora, quando o meu A é negativo e o meu delta também é negativo, ela sempre será o que? Negativa. Então, vamos lá. A função sempre é negativa. A função nunca será nula, né? Como a outra, não vai interceptar o eixo X. E a função nunca positiva, ela nunca será positiva. Então, estamos aí a essa demonstração de uma função quando não tem nenhuma raiz real. Vamos ver na prática? Encontre todos os valores reais para x, de x para as quais essa inequação, a gente fala que é inequação porque não tem uma igualdade, tem um sinalzinho de maior. Então, vamos lá. Então, como é que eu resolvo isso aí? Eu vou pegar, né, a minha equaçãozinha e vou igualar a zero. Resolvo normalmente, né, ela, através da fórmula de Bhaskara, substituo o valor de A, B e C, encontro o meu delta, aí deu 9, meu x é menos, o menos 5, mais ou menos raiz de 9 sobre 2A. Menos com menos, mais 5. Raiz de 9, 3. Mais ou menos raiz de 9, né? Que deu mais ou menos 3 sobre 2. Então, nós teremos aí um x' que ficará 5 mais 3 dividido por 2. Então, 5 mais 3, 8. Dividido por 2, 4. Meu x' é 4. O meu x duas linhas seria 5 menos o 3, dividido por 2. 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Meu x duas linhas, né? Será 1. Eu até não coloquei o outro apóstrofozinho aí para virar duas linhas, mas é o x duas linhas. Então, como ficaria minha resposta? Agora que eu já encontrei as raízes, vou marcar, né? No ponto aí 1 e 4, e a minha parábola vai cortar o eixo X aí.
Como o meu A é positivo, ela desce e depois sobe, ela é voltada para cima, né? Vou marcar como nós já estudamos, né, os sinais. Nesse ponto aí do meio, nesse intervalo do meio, a função é negativa e nas laterais, nessa situação, positiva. Positivo, positivo e no meio, negativo. Esse A é maior que zero. Então, como a solução da inequação é maior que zero, corresponde à região em que a função f é positiva. Conclui-se que a solução da inequação dada é. Então, nós iremos usar só a parte azul para a resposta. A solução ficará, o x pertence aos números reais, pode ser qualquer x, desde que esse x tem que ser menor que a primeira raiz, né, ou maior que a segunda raiz. Se eu escrever dessa forma, eu entendo que todos os pontos que eu marcar, eu encontrarei y positivo, porque é assim que o exercício quer, y maior que zero, né? Então, quando fala função positiva, é o y maior que zero. Então, estaria aí nesse ponto, nesses intervalos azuis. Terminou agora, né? E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida com relação a esse assunto. Pode pôr aí nos comentários, ok? Um abraço e até a próxima.